Série B. O time ainda não venceu no campeonato, estreou com derrota para o Operário e depois empatou com a Ponte Preta. A classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil no meio da semana é que ajudou a tirar o Vasco da sequência negativa. A gente vai trabalhando, vai continuar construindo o Vasco da ideia que eu quero, da maneira que eu quero. Claro que a gente precisa trabalhar, a gente precisa continuar evoluindo, né, para que a gente possa buscar os nossos objetivos na temporada. O time que vai a campo deve ter Vanderlei no gol, Léo Matos, Hernando, Ricardo Graça, Michel no lugar do Zeca, poupado, Rômulo, Galarza, Marquinhos Gabriel ou Sarrafiori, Gabriel Peck, Léo Jabá e Germancano. O estádio Newton Santos é a casa do Botafogo, o clube que tanto se orgulha de uma seleção de ídolos. E mais um deles ganhou estátua por aqui. A sua estrela brilha, é gol do Túlio Maravilha. 1995, Botafogo campeão brasileiro com gol do artilheiro Túlio. Sou muito grato aos torcedores que me fizeram ídolo, que me fizeram resgatar essa paixão que eu tenho pelo Botafogo. Foi um ídolo botafoguense, mas foi um ídolo da minha geração. Que a atual geração traga dias melhores para a torcida do Botafogo, a começar pelo jogo contra o Remo pela Série B amanhã em Volta Redonda, com mais uma contratação confirmada. O atacante Diego Gonçalves, que estava no Mirassol, já foi até regularizado e está à disposição de Marcelo Chamusca. A seleção feminina de futebol venceram ontem a Rússia por 3-0, penúltimo amistoso antes das Olimpíadas de Tóquio, e teve um posicionamento muito importante. Naqueles primeiros passos em campo, a postura da seleção ficou evidente no estádio em Cartagena, na Espanha. A faixa Assédio Não resumiu o posicionamento delas a respeito do tema que mais repercutiu nos últimos dias, envolvendo a Confederação Brasileira de Futebol. Mas antes de explicarem a manifestação, elas também falaram com os pés. Bola rolando em Cartagena, na Espanha. Com um futebol bem resolvido na defesa, o Brasil fez 3-0 na Rússia com tranquilidade. Destaque para a zagueira Bruna Benítez, que marcou o primeiro e o segundo gol da partida. O terceiro foi de Andressa Alves. Foi o penúltimo teste da seleção antes da convocação final para os Jogos de Tóquio. Na segunda, elas enfrentam o Canadá. Assim que as jogadoras deixaram o campo, Marta, a capitã e principal referência desse time, deixou bem claro por que as jogadoras decidiram se posicionar. Foi uma decisão em conjunto, né? E a gente tem uma comissão que é muito alinhada com as atletas, então a gente resolveu mostrar a nossa opinião nesse sentido, porque somos, obviamente, contra qualquer tipo de assédio, sem fazer pré-julgamento, obviamente. No último domingo, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, foi afastado após ser denunciado por assédio sexual e moral por uma funcionária da entidade. A comissão técnica fez questão de apoiar o movimento das atletas. Nas redes sociais, as jogadoras também divulgaram um manifesto. Encorajamos que mulheres e homens denunciem. Nossa luta pelo respeito e igualdade vai além dos gramados. Luta de todos nós. E a seleção masculina estreia amanhã na Copa América contra a Venezuela. Marco Aurélio Souza está em frente ao hotel da seleção, traz as informações pra gente. Boa tarde, Marco Aurélio. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todo mundo que está ligado aí no nosso Globo Esporte. Manhã tranquila aqui para a seleção. O time treina mais uma vez no CT do São Paulo às 13h30 da tarde e às 9 da noite vai para Brasília, cidade da estreia contra a Venezuela amanhã pela Copa América. Na Venezuela, um surto de Covid. Somando jogadores, comissão técnica e a equipe de apoio, são 12 pessoas infectadas, testaram ontem à noite, positivo. Segundo a Conmebol e a Secretaria de Saúde lá do Distrito Federal, já estão isoladas, né, e estão assintomáticas, mas são 12 pessoas com Covid, é um surto. A Conmebol até mudou a regra agora, mudanças ilimitadas. A Venezuela vai poder trazer outros jogadores, já que antes eram apenas 5 mudanças, agora mudanças ilimitadas. Olha o problemão para o adversário do Brasil, Carol. Vamos falar de Brasileirão? Hoje tem o primeiro clássico, Palmeiras e Corinthians, a partir das 7 da noite. Esse jogo você vê com exclusividade no Premier. E amanhã, o Flamengo recebe o América Mineiro, às 4 da tarde, e assiste ao vivo aqui na Globo. Um atacante tantas vezes imparável
que se acostumou a ser decisivo. 58 gols e 31 assistências do Bruno Henrique em 130 jogos pelo Flamengo. Quem lembra do começo de tudo? Logo na estreia em 2019, ele fez os 2 gols da vitória contra o Botafogo. Em 2019 e 2020, Bruno Henrique foi fundamental desde as primeiras partidas do Flamengo. Só que no início dessa terceira temporada dele pelo clube, o rendimento não tem sido o mesmo. Ao comparar os 15 primeiros jogos de cada temporada do Bruno Henrique no Flamengo, vemos que em 2019 ele marcou 8 gols e deu 8 assistências. Em 2020, 8 gols de novo e 2 assistências. Já em 2021, ele marcou apenas 2 vezes e deu 4 passes para gol. Ele tem oscilado mais. Ele está 2 anos mais velho. Ele pode não estar no mesmo rendimento, o time pode não estar acompanhando do mesmo jeito, ele tem mudado de posição. Amanhã, contra o América Mineiro, Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol estão fora, porque vão disputar a Copa América. Em compensação, Rodrigo Caio, Gerson e Pedro estão de volta. O técnico Rogério Ceni segue em quarentena com a Covid-19. Maurício Souza é quem comanda o time, que deve ter Diego Alves, Mateuzinho ou Rodinei, Rodrigo Caio, William Arão e Felipe Luiz, Gerson, Diego, João Gomes ou Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro. Num momento em que o Flamengo tem desfalques importantes, resgatar a versão Bruno Henrique 2019 pode ser interessante. Pra você, uma ótima tarde. Hoje é dia de celebrar o amor, hein? Um beijo, a gente se vê. Temporada retomada com vitória sobre o Coritiba por 1-0 na Copa do Brasil. Mas por enquanto, a depender do próprio Flamengo, o calendário vai ser paralisado. O clube acionou o STJD para que o Campeonato Brasileiro seja suspenso durante a disputa da Copa América no Brasil. O motivo? Os 5 convocados para as seleções sul-americanas e a cessão do Maracanã para o torneio. Alegação de falta de isonomia, o tribunal ainda analisa o caso. O desejo é antigo. Ainda no fim de maio, o vice de Relações Externas, BAP, e o presidente Rodolfo Landim foram à CBF sugerir a paralisação do calendário brasileiro, tal qual ocorreu em 2019. A conclusão da temporada seria em janeiro de 2022. 2 dias depois, houve a formalização do pedido. Sem resposta, o Flamengo decidiu não pecar por omissão e foi ao tribunal. No Chile está Isla, no Uruguai Arrascaeta, no Paraguai Pires da Mota e na seleção brasileira Gabigol e Everton Ribeiro. O último até jogou contra o Coritiba antes da reapresentação a Tite nesta sexta, em São Paulo. Por enquanto, a programação segue, com jogo no domingo diante do América Mineiro no Maracanã, com Maurício Souza e sem Rogério Ceni, ainda com Covid. O Gerson e Rodrigo Caio devem reforçar o time no domingo, mas se a bola vai rolar ou não no Brasileiro, agora depende mesmo do tribunal. E a decisão do tribunal acabou de sair. Olha, diz inicialmente, de acordo aqui com a STJD, essa informação acabou de sair, foi nesse exato momento, tá, Gustavo Zupac? E aqui um dos trechos diz assim: em despacho, Otávio Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, afirmou que os argumentos do Clube Carioca são relevantes, mas que a paralisação é uma medida gravosa e que pode gerar prejuízos ao campeonato. Claro que gera, né? Neste sentido, o presidente do STJD não deferiu a liminar reivindicada pelo Flamengo, mas determinou o andamento urgente do processo com abertura de vista para a CBF e a Procuradoria da Justiça Desportiva. Então o Flamengo foi há 10 dias, procurou a STJD, primeiro procurou a CBF pedindo que tivesse essa paralisação no Campeonato Brasileiro, enquanto acontecesse a Copa do Brasil aqui, a Copa América aqui no Brasil. Então isso vai acontecer, mas não vai ter essa paralisação do Campeonato Brasileiro. São muitos jogadores que vão desfalcar o Flamengo durante esse período, mas o Flamengo e o Rogério Ceni vão ter que se virar desse jeito. O que é que você acha disso?
Eu concordo com o tribunal. Assim, é claro que não é o certo ter Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Isso é evidente. Se bobear, até o Manuel Flores, né, que é o diretor de competições da CBF, concorda. Mas isso está definido desde novembro e os clubes não fizeram nada para mudar. E aí chega em junho, quando o Flamengo tem os seus convocados, aí o Flamengo entra no tribunal pensando no quê? Pensando no futebol brasileiro, pensando num calendário melhor, pensando de maneira coletiva ou pensando nos seus próprios interesses? Não, pensando nos seus próprios interesses. Então é uma atitude casuísta, é uma atitude egoísta. E atitudes egoístas não devem ter um impacto no campeonato desse tamanho. Até porque, uma vez com o calendário aceito, e não acontece. Diga. Mas o Flamengo não já sabia também que todos esses jogadores eles estariam na Copa América? O Isla, o Everton Ribeiro, provavelmente o Gabigol, o Arrascaeta e agora o Pires da Mota também. O Flamengo não já sabia desses jogadores que eles estariam na Copa América e iriam desfalcar o time? Sim, não sabia exatamente a confirmação, porque era impossível saber, mas o Flamengo tinha ideia exatamente de quem poderia desfalcar, né? Por isso que eu acho fora de propósito esperar faltar 2, 3 dias ou 10 dias, né, quando o Flamengo começou a se movimentar para começar a Copa América, para tentar paralisar o campeonato. Não gosto desse tipo de postura, acho que o Flamengo aproveitou que estava tudo muito turbulento, com definição de Copa América no Brasil ou não, com permanência de Rogério Caboclo na CBF ou não, com o presidente fragilizado para tentar convencê-lo de paralisar o campeonato, não conseguiu e foi para o tribunal. O Flamengo agiu em causa própria, como já agiu em causa própria quando forçou para voltar o futebol lá no ano passado, quando estava tudo paralisado no começo da pandemia, no auge da tal da primeira onda, se é que já saímos dela, da pandemia no Brasil. Então a gente vê o Flamengo tentando acontecer ou paralisar o campeonato dentro dos seus próprios interesses e não acho que seja esse o propósito de uma decisão tão importante quanto paralisar um campeonato por 30 dias. Até porque para a própria CBF, com o atual calendário, terminar a temporada em janeiro do ano que vem seria a pior coisa, porque ano que vem é ano de Copa, então os campeonatos vão ter que acabar antes, a Copa do Mundo é em novembro, para a CBF também seria uma tragédia ter uma temporada ainda mais achatada. Enfim, né, fosse esse um movimento coletivo, fosse esse um movimento na época certa, pensando na melhoria do calendário, estaríamos todos aqui levantando a mesma bandeira. Agora, para pensamentos casuístas, apenas para minimizar o seu próprio prejuízo, paralisar o campeonato, eu discordo. Entendo e concordo com o tribunal de que a causa é relevante, mas o quando e o como isso foi feito, para mim é totalmente fora de propósito, por isso eu acho correta a decisão do indeferimento do tribunal. Então é isso, inicialmente a STJD diz não, né, ao pedido do Flamengo, o que não surpreende, para a gente arredondar o assunto, Zupac, não surpreende, não chega a surpreender, né, a decisão do tribunal. Não chega a surpreender, porque a CBF também já tinha manifestado que não mudaria o calendário. Edu, nada surpreende. Não surpreende o Flamengo fazer o movimento que fez, os dirigentes do Flamengo, porque não é o clube, são os dirigentes, fazerem o movimento que fizeram. Não surpreende a CBF ter dito não surpreende o tribunal também ter dito não.